Olá, meus amigos, estamos aqui com o nosso programa Rolando a Bola. Hoje, quinta-feira agitada. Ontem nós tivemos aí a Copa do Brasil. E olha, que Copa do Brasil foi essa ontem, hein? Muitos gols e muitas polêmicas. E também, muitas alegrias aí, principalmente aí para as equipes que ganharam, né? Vamos começar com quem ganhou, né? Vamos começar aí com as coletivas aí do Leonardo Jardim e também do Cuca. Um clássico de tirar o fôlego. Boa noite. Em relação ao jogo, eu acho que foi um bom clássico. Uma primeira parte mais equilibrada entre as duas equipas, à procura do gol, lado a lado. Uma segunda parte onde acredito que o Cruzeiro melhorou e conseguiu chegar à vantagem. E depois uma reação final do Atlético. E pronto, e estamos num intervalo de um jogo com uma vantagem, mas as coisas só se irão decidir no jogo em casa. Eu parabenizei o Fabrício pelo gol. E disse-lhe a ele, pronto, eu hoje eu tenho muitas coisas e ensino, mas neste não ensinei aquilo, foi talento individual dele, fazer aquele bom remate. Pronto, em relação ao escanteio, ao segundo gol, vocês sabem que nós temos uma progressão muito grande naquilo que diz respeito às bolas paradas. O Cruzeiro era uma equipa que tinha muitas dificuldades nas bolas paradas, hoje em dia é mais competente em termos ofensivos, em termos defensivos também, devido ao trabalho desenvolvido pelos nossos técnicos, mas principalmente pelos jogadores. Começar pelo fim, o Scarpa saiu porque nós pusemos um armador em lugar dele que tem mais chegada na área, que ele estava muito fora da área. E a gente precisava ter uma companhia mais perto do Hulk, e foi assim que nós vencemos o Bragantino, se eu não me engano, com a entrada do René. Então saiu um meio armador e entrou um ponta de lança. Não vejo nada de anormal nisso. E não vejo que o jogador estava tão bem na partida assim. Se tivesse tão bem, não tinha saído. Então é uma coisa muito lógica. O jogo, eu penso que o primeiro tempo nosso foi muito bom. Nós poderíamos ter saído na frente, criamos oportunidades para fazer o gol e pecamos mais uma vez nas finalizações. Um jogo bastante intenso, muito corrido, lá e cá. Nós tivemos mais posse de bola no total, mais finalizações, mas não fomos efetivos e não fizemos o gol. E nesse tipo de jogo é o que faz a diferença. O Cruzeiro numa bola despretensiosa, muito despretensiosa de fora da área, um gol atípico, né? De zagueiro, fez um golaço e aí muda todo o jogo, o contexto vira outro. E em 5 jogos, são 4 derrotas que a gente tem em casa, né? Se a gente puser mais o jogo do Grêmio aí também. Então, o que acontecia no passado, ao contrário, que a gente era praticamente imbatível em casa, hoje a gente está muito atrás nisso. Não tem como você vir aqui e explicar o que é que está acontecendo. Tem que trabalhar para buscar soluções, né? Mais uma vez, a bola parada, a gente toma mais um gol, igual ao que o gol que tomou do Grêmio, né? E não é por falta de treinamento. Meu amigo, então é isso aí, ó. O Cruzeiro 2, Atlético Mineiro 0. O jogo de ida, né, proporciona aí ao Cruzeiro uma estabilidade. O cara aí pode até perder por um gol, né, a próxima partida. Mas eu não acredito que o Cruzeiro vai para perder, não. Ele vai para ganhar mesmo, né? Então tá certo. No outro jogo, tivemos mais 2 jogos, mas no outro jogo, o Atlético Paranaense e Corinthians. Vamos aí às coletivas. O que deixa acho que nós mostramos mais uma vez no enfrentamento que fizemos contra o São Paulo e fizemos hoje contra o Corinthians, em termos técnicos, táticos e de espírito, que esse é o espírito, essa é a forma para que a gente concentre na Série B e consiga os nossos resultados, mas nós mostramos que nós temos condições de conseguir o objetivo, passo a passo, tirando a pontuação jogo após jogo, mas com esse espírito,
com esse foco, com essa concentração, com essa forma de competir, de jogar, porque nós mostramos muitas coisas boas nesses dois jogos, nos dois jogos contra o São Paulo e nesse jogo hoje contra o Corinthians. Infelizmente o resultado não foi o melhor para nós. O futebol não tem justiça, mas o placar, se tivesse justiça, o placar não seria 1-0 para o Corinthians. Perfeito. O que eu falo para o torcedor é o que eu falei para os jogadores e tenho falado para os jogadores. Se a gente jogar taticamente, a gente jogar tecnicamente, como a gente jogou esses jogos de Copa do Brasil, com o comprometimento que tivemos competitivo no jogo do CRB, nós temos totais condições de conseguir o êxito. Como eu disse na outra entrevista, é passo a passo, é jogo a jogo, tentar buscar essa pontuação no sábado. É importante a gente criar essa atmosfera positiva de torcedor com a equipe, de torcedor com os jogadores, porque a gente precisa muito desses 3 pontos sábado. Certamente vai ser um jogo bem diferente do que foi hoje, bem diferente do que é o jogo contra o São Paulo. Certamente a gente vai trabalhar para que a gente tenha mais predomínio de posse, de ações ofensivas, e que a gente consiga construir nossas ações ofensivas, faça os gols, porque a gente está fazendo gols, a gente está criando oportunidades, e seja forte, defensivo, para que a gente tire essa situação de sair na frente, levar um gol e não conseguir a vitória dentro de casa. A nossa campanha dentro de casa ela precisa melhorar rapidamente, e vai ser sábado, com esse espírito, com essa dedicação, com a ajuda do torcedor. Nós vamos trabalhar e vamos nos cobrar a partir de agora, terminando o jogo, para que a gente tenha a mesma postura, para que a gente consiga a vitória no sábado. Bom, primeiro foram os 15 minutos finais da primeira etapa que nos obrigaram praticamente a uma tomada de decisão e uma mudança posicional da nossa equipe. Acredito que tenha sido necessário, até porque, quando todos falam, né, que você coloca 3 zagueiros, o time fica defensivo, ao contrário, nós ganhamos ofensividade, adiantamos um pouco a nossa marcação, e com isso encontramos o nosso gol. Eu acho que foi fundamental, foi importante. Naturalmente que depois disso nós tivemos uma queda, né, no rendimento, principalmente em rendimento físico, em razão também da última partida que nós fizemos, 2 dias e meio atrás, um jogo muito pesado em São Januário, muito difícil, bem complicado, e com a partida de hoje nós já imaginávamos que teríamos problemas em determinado momento da partida. A equipe do Atlético se soltou, veio para cima, e nós tivemos a competência de conseguirmos neutralizar a maioria das situações, à exceção de uma bela cabeçada que foi bem defendida pelo Hugo, e nos dando aí a possibilidade de um resultado muito importante. Pois é, meu amigo, e que jogo também, hein? Muito disputado, garrado, né? Mas aí o Corinthians conseguiu fazer 1-0 e vai para a segunda partida aí, jogar pelo empate, não é? Agora um jogo que também foi bastante disputado, teve aquela pressão da torcida aí, foi o Vasco da Gama e o Botafogo. Vamos às coletivas. Boa noite. Precisamos jogar melhor. Hoje não foi possível jogar um jogo bonito, mas aqui é um ambiente, um território hostil no vestiário. Então, foi um território hostil, um jogo que a gente pode sentir que é um jogo muito importante pelas duas equipes, com muitas faltas. Então, é um resultado que mantém todo no equilíbrio. É um jogo que vai ser muito equilibrado até o último minuto da eliminatória, e os detalhes vão decidir seguramente essa eliminatória, mas chegamos à nossa casa com a nossa torcida com o resultado que é 50% ainda. Gostei da última meia hora contra a Juventude. Acho que eles combinaram bem os movimentos, e hoje
mais uma questão tática, porque na pressão deles, acho que nesse campo era importante ter uma saída de bola um pouco mais direta e ter dois delanteros ajudou nos primeiros minutos para não ter perdas de bolas, que nesse momento a gente tem e temos que melhorar, mas nesse jogo tão importante essa foi a motivação, mas é uma opção que temos agora com o Chris e vamos ver jogo a jogo como preparamos os jogos, mas gostei, começamos o jogo com uma ideia clara também de cruzar, porque temos dois delanteiros na área e jogou o gol, então contente com o jogo dos dois delanteiros. Primeiramente, boa noite. Eu vi a imagem, eu achei um pênalti muito fácil de ser marcado, tão fácil de ser marcado quanto o do Piton. Muito parecido o lance. Mão aberta, o braço levantado. Eu não vi, não entendo. Não dá para... São critérios muito diferentes do futebol brasileiro. Isso que irrita muito. Assim como da cera, a gente vai jogar agora, o Hugo Souza fez cera, o Everson fez cera. O único jogador que foi expulso na história, igual o comentarista da Globo falou, que eu falei que o cara não era médico, ele falou que mas não é trouxa. Mas todo mundo é trouxa agora, porque o único cara que não é trouxa foi o Flávio, que expulsou o Léo Jardim. O resto tudo é trouxa, desde quando eu comecei a jogar. Tem trouxa a vida inteira, mas naquele jogo específico do Inter, teve um juiz que não foi trouxa. O resto todo mundo é trouxa. Então essa falta de critério que tem, que irrita muito. Se não foi pênalti hoje, não pode ser pênalti do Piton. O do Piton ainda foi um cruzamento, hoje foi um chute na direção do gol. Em relação ao Carlos Cuesta, é um jogador que a gente tinha indicado, estava esperando, foi muito bem avaliado por todo mundo, por todo o departamento. É uma contratação bastante criteriosa, um jogador de seleção colombiana, estava jogando num time importante da Europa, no Galatasaray, e a gente tem muito otimismo com a vinda dele. Em relação a tua outra pergunta, qual que foi? Da dupla de centroavante do Botafogo. Não teve problema, muito pelo contrário. Eu acho que o Freitas e o Moura levaram vantagem praticamente todos os lances no jogo. Teve uma cabeçada no começo, é uma estratégia que a gente não esperava, mas a gente, se eu fosse fazer, e o gol foi um gol que teve muito mérito do Botafogo. O cara fez um gol de cabeça praticamente na entrada da área. Muito rara felicidade do cruzamento e do cabeceio do Cabral. A gente poderia ali, se eu fosse fazer uma coisa totalmente diferente do Corinthians, o gol do Corinthians, a gente teve 4 falhas coletivas e individuais para o gol sair. Hoje teve muito mérito. Se eu fosse fazer um ajuste, hoje eu falei que o Ryan teria que descer ali com o Alex Telles naquele momento para evitar o cruzamento. Ficou longe para o Paulo Henrique chegar para tirar o cruzamento. Ufa pro Diniz, né, que conseguiu aí empatar o jogo e vai aí para a segunda partida, novamente aí buscando a vitória em cima do Botafogo. Mas olha aí, se der empate novamente, a partida vai para os pênaltis, né? E hoje tem também aí, ó, Bahia e Fluminense. Bom, mas isso a gente vai falar amanhã, tá bom? Então esse aí foi o nosso Rolando a Bola de hoje. Um abraço a todos vocês, um ótimo dia. Deus conosco.